Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a graça e a paz do Senhor. Obrigado pelo momento, pela oportunidade de entrar na sua casa de uma forma virtual, aí no seu computador, no seu celular, na sua TV. Não importa, o importante é que nós estamos unidos através da tecnologia. E hoje é dia de festa, é dia de alegria, porque a Igreja Presbiteriana Peniel completa mais um ano na presença do Senhor, igreja organizada. São 14 anos de dependência do Espírito Santo. E eu te convido a adorar o nome do Senhor nessa noite. Cante, exalte ao Senhor e agradeça por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos louvar o nome do Senhor. Oh Jesus, nós te adoramos nesta noite, Pai. E te agradecemos por tantas bênçãos que tem derramado no nosso meio. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Nós somos do Senhor e adoramos o nome dEle porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso e concede graça a cada um de nós. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, glória ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Beleza da tua santidade, porque tu és santo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder manifestado em nós e pela tua graça. Aleluia. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh Deus, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh Senhor, nós pertencemos a ti, que te pertenço, Deus.
obrigado, Pai, porque pertencemos ao Senhor. E te agradecemos por tantos momentos alegres na tua presença. Faz-nos, ó Deus, realmente repensar as nossas vidas em todo esse tempo. E que possamos te louvar para todos sempre. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Não vamos não, irmãos. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é ele, irmão? Quem é este que até o vento e o mar me obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Nesse nome toda língua confessará. Céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós, Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu não vou naufragar, Senhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Só porque
clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Aleluia! Vamos ouvir a palavra do Senhor. Como é bom poder louvar o nome do Senhor, meus irmãos. Como é bom poder agradecer a Ele por causa dos momentos que Ele tem nos proporcionado. Hoje seria o último domingo de comemoração pelo aniversário da nossa igreja. 14 anos de igreja organizada, e nós não vamos deixar de louvar o Senhor por causa disso. Fomos impedidos realmente por causa de toda essa situação a nos reunir agora de forma virtual, mas nem por isso, numa forma de adorar o nome do Senhor de uma maneira verdadeira, forte, com o coração entregue realmente na presença dEle. Por isso, nessa noite eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos ler apenas 2 palavras do verso de número 1. João, capítulo 21, verso 1, as 2 primeiras palavras do texto que dizem o seguinte: depois disto. Grave bem isso, irmão. Depois disso. Abaixa a sua cabeça aí aonde você está. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por esse momento precioso que o Senhor nos concede, de ouvir a Tua voz. Acabamos de cantar e agora queremos realmente, ó Pai, entender o que o Senhor tem para nós, as verdades do Teu Evangelho. Fala conosco, usa-me como canal de bênçãos para o Teu povo. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, depois disto, nós vamos utilizar essa pequena expressão. E ao longo da mensagem nós teremos algumas exposições também de outros textos, mas eu quero que você entenda que essa mensagem funciona como uma espécie de desabafo num mundo tão diferente, tão cheio de situações. Dizem que a pior maneira de você desabafar é procurando as redes sociais, escrever textão ali no Facebook, no Instagram. E muita gente faz isso. Eu digo o contrário. O melhor jeito de você desabafar é no secreto do seu quarto, contando a Deus tudo aquilo que se passa no seu coração. Temos visto aí ao longo da semana, onde tivemos o relógio de oração funcionando na igreja, as pessoas clamando e pedindo ao Senhor pelas bênçãos e também colocando os seus interesses, o seu futuro, as suas incertezas. E Filipenses 4, verso 6 vai dizer exatamente isso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, se a melhor forma de desabafar é diretamente com Deus, nós também temos outra forma de poder falar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entristece, que é uns com os outros. O texto da palavra do Senhor vai dizer que depois da leitura e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer para os irmãos: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Se tendes alguma palavra de consolação, falai para o povo. Então é entre os irmãos que nós devemos nos consolar uns aos outros. Eu não sei como que anda a sua vida. Eu não sei como que está a sua semana, como tem sido os seus últimos meses. Eu sei como está a minha. Eu sei que, apesar de todas as circunstâncias que nós vivemos, nós precisamos seguir firmes. Tudo tem acontecido, por exemplo, na minha vida como pastor em Peniel. Tudo isso serve para galgar novos degraus. Degraus que conduzem à santidade como uma progressão daquilo que o Senhor nos dá. Foi uma mudança brusca, uma mudança de cidade, mudança de igreja, mudança de amigos, mudança através da ordenação pastoral. Tudo isso mexe muito com a nossa cabeça, mexe com você, as estruturas que você tem, aquelas coisas que te cercam. Às vezes se manifestam com dores de cabeça, com baixa imunidade, num momento tão difícil como esse. E eu sei que não é diferente na vida de cada um de vocês, queridos irmãos de Peniel.
Eu participei certa vez do ensaio de uma peça de teatro. E quando se deu a oportunidade para que aquelas pessoas que estavam interpretando papéis falassem o que passaram ao longo da semana, todo mundo tinha alguma coisa triste para poder dizer, mas estava ali para poder aprender do Senhor, para poder servir a Deus. Um tinha passado mal a semana inteira, vomitou, outros tinham problemas financeiros, outros estavam precisando viajar para poder resolver problemas pessoais, umas pessoas naquela época com suspeita de dengue, outras com problemas vocais, e esse tipo de coisa chega a nós, uma série de coisas, mas eu preciso te dizer uma coisa, meu querido, independente desses problemas que vão surgir, a vida continua, a vida segue, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para um pequeno detalhe nesse texto que nós acabamos de ler, que faz toda a diferença na vida daquele que foi chamado segundo os propósitos do Senhor, daquele que foi chamado das trevas para a luz, e esse texto fala, depois disto. A sua vida está num momento complicado. Você tem vivido aflições e provações que às vezes podem te sufocar ao ponto de fazer você querer desistir. Às vezes você tem entrado numa tentação que provavelmente não vai suportar, mas meu irmão, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, e isso é bênção. Isso corrobora com essa palavra, o depois disso, depois destas coisas. Meu irmão, está ruim a situação, sempre haverá um depois disso, ou seja, vai passar. Vai chegar um momento em que vai passar. Da mesma sorte eu te digo, está tudo bem na sua vida? A saúde está nota 10, você não tem enfrentado nenhum problema ultimamente, eu tenho outra coisa para poder te dizer, aliás a mesma. Depois disso, vai passar também. Sabe por quê? Porque você não está nesse mundo a passeio. Você não tem uma vida desproposital. Você não está aqui nessa terra por acaso. Você tem uma missão e não adianta fugir dessa missão, porque o dono das nossas vidas nos colocou nessa terra, neste século, nesse momento de pandemia, nesse momento da história, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ah, quem nos dera se fosse tudo bom. Se não houvessem guerras, se não houvessem doenças, se não houvesse intriga, inveja, problemas familiares, vírus. Mas aí não seria terra. Seria céu. E até para a realidade do céu vai chegar essa hora. Meu irmão, o que importa na verdade é de que forma nós vamos enfrentar as agruras desse mundo, os problemas que nos cercam. O que importa na verdade é qual tipo de comportamento, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente, que tipo de comportamento nós devemos adotar e viver enquanto passamos pelas provas, que certamente vão aparecer e estão aparecendo todos os dias. Mas sabe por que elas aparecem? Porque Deus prova quem Ele ama. Sabe por que a gente passa por sofrimento nessa vida? Porque Deus prova a quem Ele ama. Jesus havia dito, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Ele te ama. Deus nos molda a partir dessas provações que nos sobrevêm, conforme a imagem que Ele quer restabelecer em nós. Mas lembre-se, depois disto, isso vai passar. Você é maduro o suficiente para entender a vida com Cristo? Você é maduro o suficiente para encarar os desafios que a vida vai te proporcionar sem fraquejar? Eu não estou falando que você não pode se abater. De forma alguma, meus irmãos. Mas o crente fiel em Jesus tem o seu alicerce na rocha, que é o próprio Cristo. Quando a chuva e o vento batem forte, vem sobre a casa, e a casa está edificada na rocha, nada pode abalar. O crente fiel chora, meu irmão, mas chora na presença do Consolador, daquele que enxuga toda lágrima, daquele que tem todo o poder em suas mãos, porque Deus é fiel e não abandona um filho em momento algum. E o exemplo que nós precisamos seguir é o exemplo master, o nosso alvo, como pregamos na semana passada, no texto de Marcos. Ele é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo.
O que você está vivendo, seja bom ou ruim, meu irmão, é uma fase. Muitas pessoas podem se perder nesse processo de moldura. A vida é mais ou menos como a forja de uma espada. Eu sei que você já deve ter visto alguns filmes de época em que sempre tem um ferreiro ali preparando uma espada, uma arma, e a gente vê ali que o ferro é colocado no fogo. E depois vem um martelo e começa a bater naquele ferro, moldando ele. E logo depois ele é jogado na água. E o que eu quero que você entenda a partir deste exemplo é que a vida é assim. Às vezes nós somos jogados no fogo. E depois, quando a gente já não está aguentando mais dentro do fogo, vem um martelo para poder te moldar naquele momento. E aí, quando você acha que já não está aguentando, não tem mais forças também, você é colocado na água. E ali vem aquele alívio. Só que quando você menos pensa, você sai da água e é colocado no fogo de novo e começa todo o processo. Recomeça esse processo. Hoje está bom, amanhã pode não estar. E certamente virão problemas. E se hoje está ruim, amanhã pode estar péssimo, irmãos. Mas depois passa e volta a ficar tudo bem de novo. E depois piora tudo. Temos que aprender a viver em qualquer situação, como Paulo nos ensinou também em Filipenses. Todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, mas tudo o que eu tenho vem do Senhor. Você sabe disso, meu irmão? Você que é casado, por exemplo, hoje está uma maravilha. A relação marido e mulher está uma maravilha. Amanhã nem tanto. Você, mulher, que trabalha um dia, chega em casa, vê o seu marido e ele não lavou uma vasilha sequer. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Deixou a tampa do vaso aberta. O chão parece que nunca viu uma vassoura. E aí, o tempo fecha. Você, homem, chega em casa parecendo um Dom Juan. Toma um banho mais demorado para poder ficar cheiroso. Coloca aquele pijama bem confortável. Coloca pétalas de rosa sobre a cama. Prepara um filme romântico, um jantarzinho e logo pensa, hoje tem. Vem a sua esposa, te dá um beijo no rosto e diz, eu estou tão cansada. Eu estou com tanta dor de cabeça. E aí o seu plano vai por água abaixo. Esse tipo de coisa acontece. Um dia está bem. No outro está ruim, no outro piora um pouquinho, depois melhora. A vida é assim, porque depois disto. Tem dia que você olha para sua esposa e seu coração bate até diferente, num compasso acelerado e você pensa, meu Deus, essa mulher é a mulher da minha vida. Aí muda o ciclo. Você olha para ela num belo dia e pergunta, quem é essa mulher? Jesus, onde é que eu estava com a cabeça? Quem é esse homem? Quem é esse homem com quem eu me casei? Até na sua vida espiritual acontece isso. Tem dia que você chega na igreja, alguém te cumprimenta, os irmãos vão te cumprimentar com a paz do Senhor, você até arrepia, oh glória, aleluia, você até treme. Aí tem dia que a pessoa vai te cumprimentar, o pastor canta, prega, e você está com seu celular no meio da igreja, conversando no WhatsApp, no grupo da família, para saber o que tem que te levar do almoço para a próxima semana. E isso em tempos fora de pandemia. Mas é assim. E nós temos que aprender a ser maduros para aprender a atravessar essas fases. A caminhada cristã não é uma caminhada de velocidade. É uma prova de obstáculos profundos. Vai ter momento que as suas pernas vão tremer e vai vir uma cãibra, e terá momentos que você vai andar em confiança em Cristo, porque Ele é o alvo, até o dia que nós vamos chegar ao pódio de Deus. A sua fé te movimenta e te leva além. Se você olhar na Bíblia, em Gênesis capítulo 37, verso 3, você vai ver lá um texto interessante. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. E aqui começa a história de um grande personagem bíblico que eu particularmente gosto muito, que é José. E a Bíblia fala que Israel amava de verdade a José mais do que a todos os seus filhos. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ser muito amado.
As pessoas vão querer se aproximar de você, vão lembrar do seu aniversário. No momento em que for oportuno, vão te chamar para participar de festas, vão concordar com as coisas que você fala. E você pode pensar, eu sou o máximo. Você vai dizer muito obrigado, Deus, porque todo mundo me ama. É verdade. Mas no mesmo texto, a partir do verso 4, vem um depois disto. Vem um depois dessas coisas. Porque o texto vai dizer, vendo, pois, seus irmãos, os irmãos de José, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos. A palavra que vem em seguida é que eles o odiaram. Ah, meu irmão, o amado agora é odiado. Aquele que vivia num momento de alegria, de paz e de tranquilidade, agora vivia um momento de luta, porque ele era odiado. Estava tudo certo no verso 3, mas aí vem o depois disso, vem o depois dessas coisas, e no verso 4, José era odiado. Aí vem aquela época em que calado você está errado. Aquele momento em que ninguém mais lembra que você existe. Nem para peça de decoração você é lembrado mais, você serve mais. Um dia, você está interpretando um grande personagem numa peça de teatro, no outro você está fazendo uma árvore, uma pedra. Nessa época, nessa fase, você é o último. No seu aniversário, ninguém vai lembrar de você. Tem gente que vai te mandar mensagem quando for lembrado pelo Facebook. Tem gente que vai atravessar a rua para o outro lado para não ter que falar contigo. Aí você vai pensar diferente. Você vai pensar, acabou para mim. Chegou o meu fim. Espera, porque sempre vai haver um depois disso. Sempre vai haver um depois dessas coisas. Você está achando que vai ser o último estágio da sua vida, esse momento de tribulação que você passa? Só se você for morrer hoje, meu irmão. Aí não tem jeito. E depois disso, para quem morre, é céu com Jesus para aqueles que foram chamados. Tem coisa melhor? Aí não tem mais jeito. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Em todas as épocas, nós sempre estamos preparados para enfrentar bons momentos. Nós estamos sempre preparados com o coração aberto para receber as bênçãos. E para os maus momentos que a gente sabe que sempre vão acontecer. Por que nós não estamos preparados para isso? É falta de maturidade? Falta de conhecimento da palavra? É fraqueza espiritual? Muitas vezes sim. Sabe por que eu posso afirmar isso, meus irmãos? Mateus capítulo 7, 26 a 27 vai dizer, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Precisamos estar firmes naquilo que é do Senhor. Diversos textos bíblicos nos afirmam isso. E por falta de maturidade, nós não conseguimos obter bom êxito no nosso dia a dia. Nossos olhos muitas vezes estão fora do alvo, fora do foco. E por isso nós esquecemos que sempre haverá um depois disto. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, diz Colossenses 3,1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mateus 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aleluia! Essa rocha, meu irmão, é Cristo. O nosso alvo
o nosso foco, nosso único pensamento, nosso único e ideal modelo. Eu teria diversas ilustrações para mostrar dentro da história de José, que falam sobre persistência, sobre aquilo que vimos há alguns domingos atrás com o pastor Alain, ânimo renovado, perseverança também com o pastor Léo, sonhos, mas ainda teremos tempo para isso, se Deus assim permitir. Você conhece o final da história de José. Depois dele ser lançado numa cova pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso, tentado, nunca perdeu a noção do seu alvo, a adoração e a obediência a Deus, porque ele entendia que depois dessas coisas, depois de tudo isso, e ele foi galgando degraus no Egito e se tornou o segundo maior em autoridade depois de Faraó, e tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. Se você passa por situações conflitantes, saiba que haverá sempre, sempre um depois dessas coisas, depois disto. E aonde você está firmado? Você está na areia ou você está na rocha? Que esse momento seja um momento de reflexão na sua vida e que ajude você a passar pelos momentos difíceis que a humanidade está vivendo. Não somos nós apenas em Peniel, mas as igrejas que nos cercam, as igrejas do país e muitas no mundo inteiro vivem esse momento de tristeza e de angústia. É às vezes difícil falar sobre coisas tão terríveis acontecendo em plena comemoração de aniversário da igreja. E principalmente num momento especial como esse, em que faz 1 ano que a igreja passou pela primeira vez pelo fechamento das portas, pelo mesmo motivo. E as coisas foram piorando ao longo do tempo. Mas, irmãos, depois disto, haverá uma nova história para ser contada pela igreja. E a igreja, como nós temos falado também sempre, não é o templo, não são as paredes, não é aquela porta fechada. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, como povo do Senhor. E nós somos igreja quando nós nos reunimos e quando nós estamos trancados lá no quarto, no secreto, falando com Deus, chorando para Ele, porque sabemos que Ele enxuga todas as nossas lágrimas. Tem um hino que diz uma realidade sobre a vida da igreja, um hino que a gente não canta há muito tempo. E eu queria encerrar cantando um trechinho desse texto, desse hino. Fala o seguinte, você conhece. 1 ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais 1 ano passa, a Deus 1000 graças dai. Seja grato ao Senhor nesse momento de aflição, porque sempre haverá um depois disto. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor fala conosco. Ensina-nos a cada dia a te adorar e te servir mais, Pai, porque sabemos que muitas vezes não andamos conforme a tua vontade. Mas sê conosco, Pai, que possamos sentir a alegria de sermos chamados filhos do Senhor em todo tempo e em qualquer circunstância. Abençoa os meus irmãos que ouvem essa mensagem, que assistem esse momento de pregação da tua palavra, e fortalece a tua igreja, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias, e em breve a gente se encontra novamente, para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe.